Fernando, então, esse é o primeiro Androcenter Convida do ano de 2021, né? Então a gente teve uma pausa aí no começo de ano para ter aí a recarregar as energias, né? E a gente espera que em 2021 a gente consiga manter a mesma qualidade dos nossos convidados e dos nossos temas que a gente teve em 2020, né? E estamos começando já 2021 com a corda toda, um super convidado, um super tema. Você sabe que a doença de Peyronie é uma das doenças e um dos temas que as pessoas mais acessam na nossa página do YouTube e mesmo os podcasts que a gente já tem a respeito da doença de Peyronie, com certeza é dos temas mais acessados. Então, eu tenho certeza que tudo que a gente for conversar hoje vai ser de bastante proveito, né? Para quem ainda não conhece o Androcenter Convida, então é nosso programa semanal, onde a gente fala a respeito de temas de andrologia, saúde sexual e infertilidade masculina, sempre trazendo convidados de renome nacional. A gente sempre prima pela qualidade dos nossos convidados, a gente sempre vai em busca aí dos convidados e dos colegas aí que tem uma expertise grande na parte da andrologia para trazer realmente conteúdo de qualidade. Essa que é a ideia, né? Então esse nosso primeiro encontro de 2021. E sempre no começo da live eu gosto de deixar sempre bastante claro que isso aqui é uma conversa informal. A gente não tem muita... lógico, nós como médicos a gente tem um certo compromisso com a ciência, né? A gente tem que ter um compromisso com a ciência, mas isso aqui é muito mais uma conversa informal do que a gente tem que vir aqui mostrar dados estatísticos, então alguma coisa que seja estritamente baseada em evidência. Aqui é mais uma conversa, né? Informal, até para deixar a situação e a nossa conversa mais leve, assim. A gente começa a falar muito a respeito de dados, e dados aí a conversa fica chata e acaba não sendo tão proveitosa, né? Explicar que isso aqui, na realidade, é uma conversa, uma live, e o que não substitui uma consulta médica. Então, se você eventualmente tem uma doença de Peyronie, se você tem alguma dúvida, lógico, você pode fazer algumas perguntas, a gente pode esclarecer perguntas, mas nada vai substituir uma consulta médica com um médico especialista, né? E contamos hoje, então, aqui com a ilustre presença do Fernando Cruvinel. Ele é médico urologista, ele atua também na parte de andrologia lá em Goiânia. Fernando, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse, falar um pouquinho de você, a respeito da tua formação, de como é que é a tua atuação aí em Goiânia, de como é que é a parte da andrologia aí em Goiânia. Se apresenta e fala um pouquinho de você e a respeito do teu trabalho aí em Goiás. Muito bom, Gustavo. Primeiro eu gostaria de agradecer, porque você sabe muito bem que essa não é a minha primeira participação aqui. Na verdade, eu já estive algumas vezes, mas do outro lado, né? Como ouvinte, você já trouxe grandes colegas aí, belas participações, e quando surgiu o convite, fiquei muito feliz, né? E a gente primeiro veio o convite, depois a gente discutiu o tema. Então, a gente dando algumas sugestões, vamos falar de alguma coisa que pelo menos ali levanta um pouquinho de polêmica, uma certa divergência e controvérsia, né? Então, acho que a doença de Peyronie, na fase aguda, o tratamento clínico cai muito bem nessa demanda, né? Então, realmente estou muito feliz, muito grato de estar aqui participando. Agradeço aí também pelos colegas que estão entrando, vejo aí grandes amigos, colegas de profissão, né? E como você disse, Gustavo, aqui a gente está por um bate-papo, vamos tentar um equilíbrio aí, de um nível, tanto falando para pessoas da área da saúde, como interessados e também nossos pacientes, né? E, bom, você já adiantou um pouquinho, meu nome é Fernando, eu sou médico urologista, especializado em andrologia, sou de Goiânia, atuo aqui na Terrinha, né, fiz a minha formação em urologia aqui mesmo, sou mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás e saí para fazer meu fellow em Andrologia, a minha especialização no ano de 2019, na Universidade de São Paulo, na USP. E agora estou aqui firme e forte, cada vez mais focando a minha atuação, né, não deixo de ser um urologista geral, mas o propósito é cada vez mais
cuidar da parte sexual e reprodutiva do homem. Legal, o Fernando fez a formação lá com o Dr. Cury, lá com o Bruno lá da USP, né? São todos nossos. O Dr. Cury, infelizmente, não está mais entre a gente, né? Mas o Bruno, nosso grande amigo lá, então é um centro de formação de andrologistas, um centro de excelência de formação. Então a formação do Fernando com certeza foi uma formação que foi excepcional. Fernando, então o nosso tema de hoje, você já deu uma adiantadinha, nós vamos falar a respeito de doença de Peyronie. O que eu posso fazer enquanto não posso operar? Fernando, você pode explicar um pouco para os nossos convidados, para a nossa audiência, que realmente é o objetivo dessa live, o que é a doença de Peyronie, Fernando? Sim, claro, Gustavo. Então, a doença de Peyronie, um nome também bom para chamar ela, é falar sobre a curvatura, a deformidade peniana adquirida, né? Então, é uma doença que ela causa, como o nome diz, uma deformidade peniana. E que ela tem um acometimento aí na população que varia, dependendo do estudo, de 3% até 9% dos homens. Sendo que alguns grupos ela é um pouquinho mais comum, como, por exemplo, diabéticos, pacientes submetidos a cirurgias prostáticas. Acomete geralmente o homem ali por volta dos 45 aos 60 anos de idade, mas que também isso é variável. É importante que a gente tenha uma noção de que a doença de Peyronie, atualmente, ela ainda não é uma patologia totalmente compreendida. A gente tem algumas lacunas no entendimento de como ela acontece. Mas o que a gente sabe até hoje é que é uma atuação multifatorial. Geralmente por algum mecanismo de microlesões na túnica albugínea, né, que é aquele revestimento, né, eu falo como se fosse a câmara erétil do pênis, acontece ali uma pequena lesão. E algum indivíduo que tem uma predisposição genética, acontece toda uma reação inflamatória ali, com aumento de citocinas inflamatórias, deposição de colágeno, cálcio, e o resultado disso é uma placa, uma fibrose nessa câmara erétil. E aí, como resultado, vem a doença, que é a deformidade, que ela pode ser manifestada como uma curvatura do pênis em ereção, como uma perda de tamanho, que aí vem uma grande preocupação dos homens, né? E essa cicatriz ela é muito variável. O tempo de evolução da doença é variável, a intensidade é como eu costumo dizer, não existem dois casos iguais de doença de Peyronie. Justamente. Então, se a gente for pensar o pênis, a túnica albugínea do pênis é como se fosse a borracha da bexiga, né? Então, se a gente for observar, se for pensar numa bexiga, aquela em forma de salsicha, se eventualmente a gente tiver alguma fibrose, se a gente pensar em pingar um pingo de vela, essa que é sempre a analogia que eu faço para os meus pacientes, pingar um pingo de vela em cima da borracha daquela bexiga em forma de salsicha. Quando a gente for encher a bexiga, o que vai acontecer? Ela vai encher torta. E essa que é justamente o princípio da doença de Peyronie. Então é uma placa que acontece em cima dessa túnica albugínea, que é essa borracha do pênis, que é uma borracha que ela deve ter uma expansão uniforme para que o pênis assuma uma forma erétil adequada, né? E se tem esse pingo de vela, o pênis, quando vai ter a ereção, o pênis vai ter uma ereção torta, né? E bastante interessante que essa doença, então, ela é uma doença que ela é caracterizada por duas fases. Então, ela tem uma fase inicial, que é uma fase aguda, que ela é caracterizada pela formação, então, pela evolução da curvatura peniana, e alguns pacientes têm dor também na ereção, né? Então, quando o paciente tem uma curvatura peniana que ela está em evolução, sente o nódulo e tem dor, então essa é caracterizada por uma fase aguda da doença, né? Essa fase aguda da doença é uma fase aguda que ela é variável, ela pode variar de 6 até 18 meses, né? E nesse período de tempo, essa curvatura ela ainda não tá madura, né? Ela tá meio crua, digamos assim. E nessa fase, a curvatura ela pode ou aumentar, ou diminuir, ou não se modificar. Entretanto, nessa fase, a gente não pode interferir do ponto de vista cirúrgico. Por quê? Porque como a curvatura ainda não está madura, se a gente for operar esse paciente, corre o risco de operar o paciente e ele continuar curvando e precisar de uma segunda cirurgia. E todo mundo que operou Peyronie 2 vezes sabe que é muito mais difícil operar a segunda vez da primeira. Então a gente espera
espera amadurecer essa placa, digamos assim, para operar. E a ideia é justamente a gente falar o que a gente pode fazer nessa fase aguda. Por quê? Porque essa fase aguda é uma fase inicial, onde a gente ainda não pode operar. É uma fase que ela é caracterizada por uma grande angústia por parte do paciente, né? Então, a gente ainda vive numa sociedade machista, penetrativa, né? Onde a ideia do falos, a ideia do pênis erétil. Então, sempre quando o homem tem uma alteração com relação ao seu pênis, à sua deformidade peniana, ele, boa parte das vezes, ele vê isso como um decréscimo na sua masculinidade, né? Então, boa parte das vezes, ele vem ansioso, querendo fazer alguma coisa, querendo resolver o problema, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado para tentar frear o paciente nessa fase, né? E ainda nessa fase não é a fase que é a fase cirúrgica. Então a gente vai poder operar o paciente numa fase crônica, onde vai ter a sequela, e aí sim, com uma menor chance de uma progressão da doença ou de uma modificação da doença, a gente pode oferecer uma cirurgia que vai poder variar de uma cirurgia com complicatura, uma cirurgia com enxerto, ou até mesmo com uma prótese peniana, uma prótese com enxerto, né? Que daí vai ser o tratamento definitivo, né? A gente vive agora bastante interessante, né, Fernando? Eu acho que a população brasileira, ou até do mundo, nunca ouviu tanto falar a respeito de evidência científica, né? Agora, tudo evidência científica, por conta do corona, usa vacina, não usa cloroquina, não usa, né? Então, do ponto de vista de evidência científica, existe algum tratamento oral, existe alguma coisa que a gente pode dar para o paciente tomar nessa fase aguda que vai frear a evolução da doença, que vai melhorar a parte dessa fase aguda da doença de Peyronie, Fernando? Muito bom o que você falou, Gustavo. A gente tinha aquele ditado, né, que todo mundo tem um pouco de médico, né? Então acho que com essa pandemia todo mundo ganhou um pouquinho de cientista também, né? Então tá até mais fácil falar sobre estudos, o que é validado, o que a gente tem, baseado em evidências e em estudos sérios e bem conduzidos, né, Gustavo? E só voltando até um gancho aí do que você falou, que é muito importante quando a gente for tratar um paciente, quando a gente vai tratar um paciente com doença de Peyronie, a gente estabelecer a magnitude do problema na vida desse paciente. Porque a doença, por se manifestar em diferentes intensidades, ela pode também causar diferentes formas de prejuízo na vida desse paciente. Um dado bem interessante, um estudo feito acho que uns 3, 4 anos atrás, que fala que cerca de 50% dos pacientes com Peyronie têm algum grau de depressão. E destes, 80% tem um relato de alguma angústia causada pela doença. Então vejam só o impacto que pode a doença como um todo ter, né? E como você disse, na fase aguda, que é uma fase de evolução da doença, a gente tem algumas ferramentas para tratamento, e essas ferramentas acabam sendo um pouco limitadas, né? A gente tem ainda o desafio de estabelecer se esse paciente de fato está na fase aguda, porque quando o paciente, como você diz, está com dor, é um sinal muito evidente que essa evolução da doença ainda está acontecendo. Mas você também já deve ter pegado pacientes que não chegam com dor, né? E aí fica aquele grande dilema. Está na hora de operar? A gente vai tomar alguma medida conservadora? Então, realmente, é uma doença desafiadora. E dentre as opções, né, que você pediu para comentar, orais, na medicina, né, baseada em evidências, atualmente a gente tem muito pouco recurso que vá trazer grande benefício na evolução da curvatura dele. Então, assim, já foi tentado, né, diversos medicamentos ao longo dos anos. Só para citar alguns exemplos aí, colegas já que estão mais habituados já ouviram falar, como o uso da colchicina, vitamina E, pentoxifilina, tamoxifeno, potaba. E dessas, como eu disse, infelizmente, são poucas com grande grau de resolução do caso, de melhora especificamente na curvatura. Então, acaba, o que a gente tem de mais evidente nessa fase aguda? São o tratamento dos sintomas, né? Tratamento da dor. Muitas vezes o paciente chega com um grau muito grande de ansiedade,
Isso agora, grau de evidência F, né, que começa no A, a gente fala que A, B e C agora é F de Fernando. Eu tento ver muito... Podemos acrescentar um G de Gustavo depois aí, né, Fernando? Ah, sim, eu fico até alentado para saber que não sou só eu que está ali um pouco abaixo, né? Mas a gente pega, como eu disse, a gente pega um paciente psicologicamente afetado. Então, falar para ele que nada funciona, que não vai fazer nada, que a gente vai tomar uma postura passiva, nem sempre é um caminho muito fácil de conduzir. Né? A grande maioria dos pacientes, nós, numa cultura latina mais resolutiva, a gente quer ter uma postura ativa. Então, mesmo com baixa eficiência, Fernando, chego a, assim, oferecer opções para esse paciente. Acho que nessa fase é muito importante a gente esclarecer, a gente tirar as dúvidas, as angústias desse paciente. Ele, mesmo sabendo que esse medicamento tem um menor grau de eficácia, e aí vou voltando aqui na lista, um dos medicamentos que eu costumo indicar, por exemplo, é o Potaba, que tem um nível de evidência menor, mas que se destaca nesse pool de medicamentos orais. A Sociedade Europeia de Urologia, por exemplo, coloca ali um nível de evidência 1B. Então, é uma medicação cara, que tem um resultado limitado, mas que conversando com um paciente que quer fazer algo pela sua doença, sim, às vezes eu prescrevo. Né? Como eu disse também, não acho mal nenhum o paciente usar a dipirona na fase aguda, deixar muito claro, por exemplo, que a dor, ela vem na doença de Peyronie com a ereção. Então, vai ter ereção, está ali no momento que acha que vai acontecer, toma um comprimido de dipirona. Ou quando o paciente chega ansioso no consultório, eu passo, às vezes, uns ciclos de anti-inflamatórios, né? Lógico, não deixo ele o tempo inteiro de anti-inflamatório, mas isso acaba que traz uma certa adesão, um alento a esse paciente. A primeira coisa que precisa fazer é acolher esse paciente. Esse paciente, frequentemente, ele chega, do ponto de vista, como você já comentou, psicológico, bastante abalado. Esclarecer esse paciente que não é um câncer, não é alguma coisa que vá trazer em risco a vida dele, e deixar claro que existem poucas medicações que têm evidência científica que possam melhorar, mas existem relatos de casos, existem séries de casos que que falam a respeito de algumas medicações, né? Tais como Potaba, colchicina, a própria tamoxifeno para dor. Então existem algumas coisas que a gente pode fazer nesse meio tempo e deixar claro que nesse meio tempo a gente vai tentar diminuir a progressão da doença e tentar abreviar o tempo dessa fase aguda, tentar passar logo para a fase crônica, que é a fase que a gente vai ter um pouco mais de oportunidade de, assim como você falou, de ter uma postura mais ativa na resolução do problema. Outras alternativas terapêuticas nessa fase aguda são tratamentos tópicos, né? Seja com cremes, seja com extensores, seja com injeções, com aplicações. Existe algum tratamento que, na tua opinião, assim, ou então do que você observa na literatura, seja um pouco mais efetivo, ou da tua preferência, esses tratamentos tópicos ou injetáveis, Fernando? Então, Gustavo, medicamentos tópicos, né, eles surgiram como uma alternativa aparentemente bem prática, né, mas que a teoria se mostrou totalmente falha na prática. Então, resumindo a pergunta, tratamentos tópicos, nenhum. Nada, infelizmente, foi encontrado com grande grau de efetividade. Acho que a gente pode comentar como uma opção bem mais interessante, até promissora, são os medicamentos injetáveis, que também não são novidade, né? Já foi se tentado, por exemplo, injeções de verapamil, interferon alfa, mas que atualmente a gente pode ir destacar o Clostridium, né, colagenase, que tem o nome comercial de Xiaflex, que apresentou resultados melhores. Foi um medicamento aprovado pelo FDA há uns 7, 8 anos nos Estados Unidos, então ele já é usado, mas que nunca chegou aqui na nossa realidade, foi descontinuado, né, já não tem mais a liberação dele, se eu não me engano, Europa, Ásia, então hoje está restrito aos Estados Unidos.
É um medicamento que lá, esse tratamento, se eu não me engano, ele custa em torno de 20 a 30 mil dólares todo o ciclo. Então, se lá já é caro, imagina isso livre de impostos aí no nosso imaginário, na nossa realidade. Então, acaba que algo ainda está distante, né? Mas que os estudos mostraram, sim, mostraram em curvaturas mais leves, uma melhora de até 20, 30 graus em alguns estudos. Então, tem sim, tem um certo grau de efetividade, principalmente se ele é associado com o que o americano chama de modeling, né, que traduzindo é como se fizesse uma contratração, exercícios manuais que o próprio paciente tem que fazer. Então, injetável, a gente tem essa perspectiva, né, e como eu comentei no começo, a gente está falando de uma doença multimodal. Então, acaba que atualmente a tendência nos tratamentos é essa, é também ser multimodal, associar uma terapia com a outra. Então, aqui no caso, como eu citei, a injeção com a terapia de tração. Justamente a terapia nessa fase aguda, ela é multimodal, justamente porque a gente não tem nada que resolva muito o problema. O Xiaflex nos Estados Unidos, só para a gente deixar claro que, apesar, eu acho que talvez o único lugar do mundo que na Europa agora foi descontinuado, apesar dele ter um preço extremamente alto, nos Estados Unidos ele ainda é utilizado porque é um tratamento que ele é coberto pelos convênios médicos, né? Então, toda o patrocínio, digamos assim, o financiamento do uso dessa medicação que custa em torno de 30 mil dólares cada ciclo, né? Então é por conta dos convênios médicos. Então, que muito provavelmente se os pacientes tivessem que arcar com esse custo, eu acho que essa medicação não teria nem sido, nem está sendo utilizada nos Estados Unidos também, né? E talvez por conta disso aí que ele acabou sendo descontinuado na Europa também. Existem alguns outros estudos que falam a respeito das outras aplicações, né? Então, a aplicação de verapamil, a aplicação de etilcolchicina, né? Até um estudo aqui do Dr. Sidney Glynn, aqui da faculdade do ABC, mostrando que às vezes a própria manipulação da placa ela vai acabar tendo o mesmo resultado, né? Então a gente não sabe até que ponto que essa aplicação do Xiaflex, que essa colagenase de Clostridium realmente é efetivo, né? E existem alguns casos relatados, inclusive, de fraturas penianas, de complicações de quimoses penianas com o uso dessa aplicação, quando o paciente não respeita um período de abstinência sexual, né? Ou então, às vezes, até alguns relatos de fraturas penianas pela ereção noturna involuntária que o paciente tenha, junto com a fragilidade que essa enzima acaba provocando junto da túnica albuginea, né? Então, eu não sei até que ponto que isso realmente não tem um interesse grande comercial por trás disso aí, né? E os resultados são resultados bastante modestos, né? Se a gente levar em conta aí que 15% dos pacientes podem ter uma regressão espontânea da curvatura, a gente não sabe até que ponto que realmente é a atuação do Clostridium mesmo, né, da colagenase de Clostridium, até que ponto que é a regressão espontânea, né? Então realmente um tema bastante polêmico, né? Não vamos entrar nessa polêmica porque a gente sequer tem essa medicação no Brasil, mas eu acho que se essa medicação fosse disponível no Brasil, eu ia pensar algumas vezes em fazer essa aplicação. Exato, e só para complementar, Gustavo... Mas é uma alternativa boa mesmo. Sim, e só para complementar, não sei se você chegou a pegar, mas assim, eu já não tive tanta experiência com medicamentos injetáveis em placa. Mas aí, conversando com os nossos professores, aí, nossas referências, que participaram de estudos, que estiveram envolvidos, e até quando eu entro numa cirurgia de Peyronie, a gente lida com uma placa que é algo muito rígido, é algo muito duro, muito difícil de trespassar. Então, quando a gente está aplicando uma medicação, sabe-se lá se a gente está com a técnica correta. Quando eu digo técnica, será que a gente atingiu essa placa dentro dela? Será que a gente passou dela? Então, é muito difícil medir isso, né? Colegas aí, principalmente na época do verapamil, colegas mais antigos, falam que era uma agulha um pouco mais grossa, que era muito, muito difícil entrar em placas calcificadas. Então, entra muito naquele devaneio teórico que você mesmo falou. Será que é o remédio que está fazendo efeito? Ou será que é a própria picadinha, a própria entrada da agulha que quebra, entre aspas, a placa e melhora a deformidade?
Então, é realmente algo aí que a gente ainda tem que compreender bem melhor. E tomar muito cuidado com o que é injetado dentro desse pênis, porque o que, que acontece? A própria agulha, ela pode provocar lesões adicionais, e algumas medicações, que nem, por exemplo, o uso de corticoides, já se tentou isso aí, e é uma coisa que é proscrita, não usar. Acho que a questão, no final do ano passado, um dos últimos pacientes que eu atendi aqui no consultório, ele estava na fase aguda e ele encontrou um profissional que resolveu fazer injeções intracavernosas, intraplaca de corticoide. E o Peroni dele piorou muito, assim, sabe? Então, um paciente com 30 e poucos anos, e ele sentiu que em cada local que ele levou uma picadinha de agulha com corticoide ali, surgiu uma nova placa. Então, o Peroni dele progrediu e piorou bastante com a aplicação de corticoide. Então, corticoide não se faz, né? Porque se pensar assim, corticoide é uma coisa que vai deixar mais maleável, que vai trazer, vai diminuir essa fibrose, vai diminuir a reação inflamatória, mas não. O corticoide, inclusive, ele piora a progressão da doença Peroni. Então, tomar muito cuidado com o que vai indicar, com o que vai ser aplicado nesse paciente. Eventualmente, se for aplicado alguma coisa, tem que ser alguma coisa que pelo menos não vá trazer um dano, e existe o risco potencial de, inclusive, piorar a curvatura, né? Então, eu realmente tenho bastante receio dessas aplicações aí, porque se a gente for ver do ponto de vista de causar microtrauma ali na túnica albugínea, se você faz um microtrauma com uma agulha, é um trauma a mais, né? Então você já vai, talvez, levar uma chance, inclusive, dessa fase aguda se prolongar um pouco mais do tempo que a gente gostaria, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é tração, né? E talvez, porque nessa fase aguda a curvatura ela não está madura, né? Então essa tração é uma tração que ela pode tentar deixar essa placa mais maleável, tentar soltar um pouquinho essa placa. E talvez que a gente tenha na literatura com um pouco mais de evidência, até os estudos mais recentes, existem alguns tipos de aparelhos de tração que trazem um benefício, alguns aparelhos de tração, principalmente com aparelho de contra-tração, né, de fazer uma tração contra a placa e tentar quebrar essa placa. Que é um aparelho de tração que a gente, infelizmente, a gente ainda não tem no Brasil, mas que possivelmente, quando isso aí chegar ao Brasil, quando a gente conseguir importar isso aqui para o Brasil, possivelmente vai trazer benefícios para os nossos pacientes, né, Fernando? Sem dúvida, Gustavo. Não só você, mas também vejo com ótimos olhos, é uma perspectiva muito boa que a gente tem aí com esses mecanismos de tração um pouco mais avançados que surgiram, né? Se for pensar, a tração está na medicina aí há muito tempo, em várias áreas. Por exemplo, a cirurgia plástica, quando ela quer um ganho tecidual para um enxerto, um retalho, ela faz uma tração para expansão de tecido. O ortopedista mais ainda, né, com as fraturas, e por que não a gente não tentar algo parecido? Então, atualmente a gente tem, né, como destaque um mecanismo feito pela equipe da Mayo Clinic, que é o chamado Shiaflex, né, que é um mecanismo de tração, que a grande vantagem dele, é o Restorex, né, eu falei da medicação, mas esse mecanismo de tração, que é o Restorex, ele tem uma grande vantagem porque ele é um mecanismo articulado que a gente consegue fazer uma contratração na placa. Então a gente consegue fazer como se fosse um estiramento dessa placa para tentar conter e até reverter o processo de deformidade peniana. E aí, como você disse, Gustavo, infelizmente é algo que a gente ainda não tem aqui, né? Só para contextualizar melhor quem está aqui acompanhando a gente, é vendido apenas nos Estados Unidos, não é possível nem importar, daí fica a oportunidade para quem tiver meios para isso, né, para facilitar a nossa vida aí, de todos os pacientes. Então, ainda mais agora com a pandemia, né, as viagens cada vez mais restritas, mas tem que ir lá para comprar, ou alguém realmente comprar lá e trazer. Custa cerca de $500 lá, e é um mecanismo que é usado, a indicação pelos autores é de que ele seja usado meia hora por dia por um ciclo de aproximadamente 3 meses. Né? E, inclusive agora, em novembro, saiu um estudo, né, de acompanhamento, um segmento desses pacientes que mostrou bons resultados. Redução aí de cerca de 20% da curvatura e até um ganho em extensão peniana. Então, realmente, um mecanismo o Restorex, ele é um mecanismo de poucos efeitos colaterais. Então, realmente,
tomara que seja algo aí que esteja um pouco mais acessível para a gente num futuro próximo, né? Eu acho bastante interessante esse mecanismo de contratração, porque assim, a lógica é você fazer uma tração onde você tem a placa. Então, se você não tem a placa no pênis inteiro, não tem muito sentido você fazer uma tração no pênis inteiro, né? Então, aqueles aparelhos de tração antigos, né? E eram aparelhos que a indicação de fazer tração era fazer tração por 6 a 8 horas por dia, né? Eu não sei se alguém aí tem tempo e consegue imaginar de um aparelho de tração puxando o pênis durante 8 horas todos os dias. Então, a pessoa vai passar 1/3 do resto da vida dela, então para os próximos 2 ou 3 meses da vida dela fazendo tração. É uma coisa que é inimaginável. Antigamente eu recomendava para os pacientes, tudo, né? Porque a gente tinha que fazer alguma coisa, mas se você for ver a lógica, e se você for tentar mexer num aparelho de tração, desses aparelhos de tração convencionais, é muito difícil. Então, o jeito que pega a glândula, onde vai machucar, então é uma coisa que realmente é bem complicada. E já a lógica da contratração é muito mais, falando de volta, é muito mais lógico de se fazer uma tração contra a região que está doente, não fazer uma tração no pênis inteiro, que afinal não é o pênis inteiro que está doente, é mais a questão da região da placa ali, que não tem a elasticidade que precisa ser trabalhada, né, Fernando? Exato, exato. E mais uma vez falando aquela questão de que é um tratamento multifatorial, né? A gente está tratando algo aí que não entendemos totalmente, então várias medidas podem ser usadas em associação. Então, se for ver em estudos, padrão, né, usando todo o arsenal que a gente tem mundo afora, hoje há uma tendência de mostrar melhores resultados com a associação dessa tração peniana, né, o Restorex, com injeções do Clostridium, né, que aí é o Xiaflex, são nomes parecidos aí, mas que essa combinação atualmente é um caminho que mostra algo que pode ser feito nessa fase aguda ou mesmo um tratamento clínico na fase crônica desse paciente. A gente teve uma pergunta aí perguntando o que é atração e o que é a subtração. Na realidade, a atração é um mecanismo, se a gente for pensar, por exemplo, aqui um pênis, onde a gente faz uma tração, acho que eu até tenho um pênis artificial aqui, então, onde a gente faz uma tração em cima do pênis inteiro. Então, é um aparelho que vai puxar o pênis assim, ó. Vai tracionar o pênis inteiro. A contratração, o que é? É um aparelho que, em vez de puxar o pênis inteiro, ele vai puxar. Se a gente imaginar que tiver, por exemplo, uma placa aqui, vai fazer uma contratração. Vai fazer uma tração contra a linha e contra a região que tem a plaquinha. Então, a tração é assim e a contratração é para baixo. Então, é isso que a Clima falou agora. É na contramão da contratura. Obrigado. Só para lembrar que esse mecanismo ele é discreto, é um mecanismo pequeno, ele fica ali praticamente no pênis. Tem, né, pacientes que usam e ficam ali em casa com a roupa normal e nem é visível, por exemplo. Se te receber um familiar em casa, aquele ali, né, passa desapercebido. Então, realmente, é um mecanismo hoje que tem, assim, surge como mais uma luz pra gente, né, nessa tão desafiadora tarefa de tratamento clínico da doença de Peyronie. Eu já vi alguns. Eu trabalho aqui no Hospital de Clínicas, aqui da Universidade Federal do Paraná, e teve um paciente que eu atendi que teve doença de Peyronie, que foi avaliado por um outro colega, e o outro colega resolveu fazer onda de choque na doença de Peyronie, mas ao invés de usar onda de choque de baixa intensidade, ele usou a onda de choque da litotripsia, assim, sabe? Não sei como é que ele conseguiu fazer, mas o paciente falou que foi tentado fazer. Então, puxando para você ver como, assim, a grande realidade é que, assim, quando vai tratar um problema andrológico, uma doença peronista, tem que procurar alguém que realmente sabe o que está fazendo, senão você vai acabar sendo submetido a algum tratamento aí que às vezes ficou sabendo do tratamento por orelhada, tentou fazer de qualquer jeito e a gente sabe que se a gente fizer as coisas de qualquer jeito, o negócio não vai dar certo, né? Então, puxando esse gancho, então realmente existe um tratamento com ondas de choque, que não são são umas ondas de choque parecidas com aquelas que a gente usa para quebrar cálculo, só que são ondas de choque de baixa intensidade, então são ondas de choque muito mais fracas, digamos assim, né? E que são que ultimamente têm sido aplicados
um tratamento de... Existe muita polêmica em cima disso aí, se funciona, se não funciona, não existe muita evidência científica, as evidências que existem são mais em estudos experimentais, na prática parece que não é bem assim, mas existe a opção da gente usar onda de choque de baixa intensidade também na doença de Peyronie, em alguns casos selecionados. Você pode explicar para a gente, Fernando, quais são os casos selecionados na fase aguda e qual é a indicação da onda de choque de baixa intensidade? Claro, sim. Só puxando aí, Gustavo, a gente está em uma conversa rápida e é o segundo caso que você dá como exemplo de pacientes que se aventuram, né, vamos dizer assim, porque acaba que o paciente ele está naquela aflição e ele quer um tratamento, ele começa a rodar. Então, se a gente que é focado no tratamento das disfunções sexuais não consegue acolher bem esse paciente, ele vai atrás de outros. Ele vai no Dr. Google, ele vai atrás das pseudoclínicas. E aí, até para a gente evitar isso, a gente tem que ter esse acolhimento, a gente tem que ter toda a explicação por trás de todas essas... Tudo isso que a gente está falando aqui, se eu ofereço para o paciente, eu gasto um tempo para falar para ele até onde que esse tratamento pode ajudar e quais os problemas. Então, é até uma mensagem que eu deixo aqui antes de falar da sua pergunta propriamente dita, né, que realmente é uma doença que tem que ser tratada por quem tem, vamos dizer, gosta, quem entende do assunto, né? E aí, respondendo sobre a... A gente teve um comentário aqui do Coutinho. O Coutinho também é urologista, andrologista, ele tem um pouco mais de estrada com a gente. E ele falando pra gente que no passado foram tentados alguns tratamentos com onda de choque de alta intensidade, tanto em Peyronie quanto nessa fase, na fase aguda e na fase crônica, sem nenhum tipo de resultado. Então isso aí já foi tentado, não tem evidência científica. Se alguém quiser fazer onda de choque normal para o tratamento da doença de Peyronie na fase aguda, não faça. Sim, e a terapia de onda de choque de baixa intensidade, ela, na teoria, também ela se mostrava uma alternativa interessante, né? Afinal de contas, com ali a reação inflamatória na placa focada, a gente esperaria que acontecesse uma remodelação de forma favorável e que ela fosse desfeita e, consequentemente, reduziria a deformidade e a curvatura. Mas não foi isso que os estudos aí, durante vários anos, essa experiência não é tão recente, mostrou. Então, de fato, hoje, a terapia de onda de choque para melhora da curvatura e da deformidade, ela não é prescrita. O que a gente conseguiu concluir de todos esses estudos, todas essas ações, usando esse tipo de tratamento, foi que há, sim, com ela, uma leve melhora da dor, né? Então, a gente tem que colocar esse papel muito mais limitado hoje para ela. Então, basicamente, para a dor. E não são todos os casos que melhoram. Eu também já tive pacientes que vieram aqui, que fizeram onda de choque de baixa intensidade para o tratamento de dor, de doença de Peyronie, com outros colegas, e que também não tiveram um resultado satisfatório. O tratamento com onda de choque de baixa intensidade é um tratamento que não é um tratamento barato, é um tratamento que, para a realidade brasileira, é um tratamento caro, é um tratamento que custa entre 8 e 10 mil reais o conjunto de sessões, né? Então, você oferecer um tratamento que custa aí 8 a 10 mil reais, que tenha uma pouca evidência científica, ou então que tenha uma chance bem razoável de não funcionar, existe uma chance, aí você tem que esclarecer bem o paciente que ele pode gastar um dinheiro grande nisso aí e pode não ter o resultado satisfatório que ele esperaria. Fernando, vamos falar um pouquinho na avaliação da doença Peyronie. Que tipo de exame que você costuma pedir assim, para avaliar a doença de Peyronie, até para poder avaliar a progressão, poder avaliar como é que está sendo o teu tratamento? Assim, como que é a tua avaliação, do modo geral, clínico, laboratorial e de imagem para esses pacientes com doença de Peyronie? Sim, isso é importante a gente ressaltar aqui. A gente está falando muito em tratamento, mas voltando um pouco, ressaltar para todo mundo que está assistindo que o diagnóstico da doença de Peyronie ele é um diagnóstico clínico. Ele é baseado no que o paciente nos conta, associado ao nosso exame físico. Muitas vezes ali no consultório a gente consegue palpar essa calcificação, essa placa. E muitas vezes quem traz o diagnóstico é o paciente, né? Então, às vezes ele já chega com registros, né, fotográficos. Nem sempre é o registro ideal, até porque o ângulo de visão do paciente é limitado,
ele consegue determinar muito bem curvaturas laterais, mas quando a curvatura é dorsal, isto é, para cima, ele não consegue determinar isso muito bem. Então, o que eu faço no consultório? Eu faço essa avaliação clínica do paciente e, sempre que possível, eu faço uma avaliação formal da placa, né, associado ao registro, usando fotos do paciente. Eu tenho aquela régua, né, quem vai lembrar aí da época de aula de desenho geométrico, né, aquela régua articulada. Então, coloco o paciente para estimar o grau de curvatura dele, coloco ele para desenhar no papel, também faço a medição em cima do que ele desenhou, e, principalmente, quando esse paciente tem ali um grau maior de curvatura, quando eu estou pensando em uma conduta definitiva, invasiva e até cirúrgica, eu faço a avaliação formal da placa. O que é isso, né? Eu faço um teste de ereção, aplico uma medicação injetável que promove a ereção nesse paciente, e aí, em consultório, eu faço toda essa medida. Eu olho tanto o grau de curvatura, tamanho do pênis, né, atual naquele determinado momento. Isso é importante até para a gente acompanhar a evolução desse paciente, né? Então, antes de qualquer exame complementar, é importante ressaltar isso. Voltando, diagnóstico é clínico, né? E quando a gente tem alguma dúvida, né, como você aí falou, algum exame complementar, até pensando em cirurgia, até pensando num procedimento futuro, existe o recurso da avaliação hemodinâmica do pênis, que é também chamado de Doppler peniano, que é um exame feito com medicação injetável também, que induz uma ereção. A gente faz toda essa medida que eu faço em consultório, pode ser feita durante a realização do Doppler. E o Doppler acaba que ele investiga a existência ou não de outra disfunção erétil muito comum associada nesses casos de doença de Peyronie, que a gente ainda não comentou, mas que vira e mexe a gente lida com ela, que é a disfunção erétil. Então, o Doppler peniano ele é uma ferramenta quantitativa da presença ou não de disfunção erétil. E aí, vale ressaltar que hoje é um exame que depende muito de técnica de quem faz, né, e de conhecimento. É um exame muito restrito, né, e mesmo em grandes centros, imagina aí, que aí não seja diferente, né, são poucas pessoas que têm expertise para fazer esse Doppler peniano, que quando indicado é muito bom, mas também tem que ter ressalvas quando o exame não é realizado em condições ideais. O Doppler peniano ele é um exame que ele tem que ser realizado com muito cuidado. Ele é um exame que ele não pode ser realizado numa clínica normal, onde a gente vê aquele pessoal que vai fazer ecografia de trato urinário, né, que ficam uma fila de gente esperando, todo mundo de bexiga cheia, entra lá, faz o exame rapidinho, sai rapidinho. O exame de ecodoppler para essa avaliação da hemodinâmica do pênis, ela não é assim. Então existem exames que são exames rápidos, exames que são feitos lá em 10, 15 minutos, e existem exames, como o Fernando sabe, que demora quase uma hora para fazer, né? Então, é um exame diferente, é um exame que realmente também precisa ser feito por quem se dedica a fazer isso aí, né? Inclusive, volte e meia te vê exames de Doppler peniano sem fármaco-indução, né? Então, vamos deixar claro que o exame de Doppler peniano sem fármaco-indução não serve para nada, né? Então é uma ecografia normal, né? Então você não tem nenhum tipo de validade diagnóstica e científica, de qualquer tipo de validade, se é um exame que é feito sem droga intracavernosa. E às vezes nesse exame a gente precisa injetar essa droga intracavernosa 2, 3, 4 vezes no mesmo exame. Então é um exame que você tem que fazer com calma, um exame que você tem que fazer sem pressa. É um exame que você não tem que ficar pensando no paciente, no próximo paciente que está esperando na sala de espera, porque senão, se faz exame de qualquer jeito, é um exame que não serve para nada, né? Inclusive, esses tempos atrás, eu também, hoje eu estou cheio de exemplos, né, para falar. Então, falando um pouquinho de Doppler peniano, eu tive um paciente que veio conversar aqui comigo, veio indicado por uma psicóloga, ele estava com uma disfunção erétil, assim, de característica clínica era uma disfunção erétil psicogênica, e daí ele veio encaminhado por quê? Porque ele tinha 2 exames de ecodoppler. Ele tinha um exame de ecodoppler de 2013, se eu não me engano, que tinha dado uma alteração, acho que uma alteração do mecanismo de veno-oclusão, e tinha um exame de ecodoppler do ano passado normal. Então daí a colega psicóloga me mandou,
querendo saber a minha opinião a respeito. Ele tinha um exame anormal e um exame normal. Se ele ia precisar fazer um exame normal, ia precisar fazer uma melhor de 3, o que tem que fazer, né? Então, demonstrando que provavelmente o primeiro exame, que mostrou então uma insuficiência veno-oclusiva, foi um exame que foi feito com pressa, um exame que foi feito de qualquer jeito e que por isso que deu esse resultado alterado. Então, é um exame que precisa ser feito com tempo, com dedicação e por quem sabe fazer o exame. Muito bom, muito bom. Realmente é uma área que, como eu disse, não é para aventureiros, né? Então, esse diagnóstico que você colocou aí, por exemplo, podia levar a uma conduta muito mais agressiva cirúrgica que, quem sabe, talvez não era aquilo que o paciente necessitava, né? E a medicina, ela vem cada vez mais se segmentando, né? Então, todas as especialidades hoje em dia têm subespecialidades. Então, tem aquele ortopedista que é especializado em coluna, ortopedista que é especializado em joelho, em cotovelo, em mão, e a urologia da mesma forma. Então, vem se segmentando. Então, hoje em dia tem o urologista que é especialista em câncer, tem o urologista que é especialista em cálculo, em uroginecologia, e tem os especialistas nessa questão da medicina sexual e da infertilidade, que somos nós essa especialidade aqui da andrologia. Não é uma especialidade que é reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina, né? Então ela formalmente ela não existe, mas somos nós que acabamos nos dedicando e estudando e dedicando a toda a nossa formação, nosso estudo e nossa atuação para essa parte, né, Fernando? Exatamente. Como eu disse, o paciente, ele tem realmente um impacto muito grande pela doença, um impacto emocional. E sempre que a gente vai oferecer essas terapias, essas opções, a gente tem que ter um tempo, a gente tem que ter uma expertise para dizer até onde que aquilo ali pode ajudar ele. Então, realmente é uma mensagem que eu deixo aqui para todo mundo, é que se você, colega, vai tratar um paciente com doença de Peyronie, saiba acolher ele, saiba oferecer a medicação, mas dizendo o que ela pode ajudar de fato o paciente, sem falsas promessas, né? Realmente a gente não está numa área de grandes milagres. E você, paciente, também isso, assim, tome cuidado, pesquise muito bem com quem que você está tratando, busque, né, ajudar no seu tratamento. A gente tem uma área aí também que hábitos de vida, mudanças comportamentais ajudam muito. Então, realmente é uma postura ativa de todos nós, pacientes, interessados e nós médicos principalmente. Justamente, estamos chegando aqui nos nossos momentos finais, aqui nosso tempo está mais ou menos esgotando. Eu queria que você já falou algumas palavras finais. Você tem alguma outra coisa que você gostaria de complementar, falar a respeito de Peyronie? Às vezes, se quiser complementar alguma coisa, nem seja com a parte aguda, pode ser a parte crônica, então alguma outra questão que você queira falar da parte da andrologia que você acha propício, fique à vontade aí para poder falar para o pessoal que está acompanhando a gente, Fernanda. Bom, Gustavo, acho que se começar a entrar na fase crônica, cirúrgica, aí vai mais uma hora aqui, ninguém vai, todo mundo vai fugir, né? Mas eu queria falar isso, é que eu sigo aqui, o papo acaba agora, mas sigo à disposição, meu Instagram tá aí, sempre que posso eu respondo as perguntas, então quem tiver quiser saber um pouco mais, como você disse, aqui é um papo muito mais informativo, a gente tem aí muitos leigos assistindo, muitos interessados, então depende muito aí do nível de entendimento e interesse. Então esse papo pode continuar aí nas nossas redes, tanto na sua como na minha. Eu tenho certeza que você também vai ter o maior prazer em continuar o assunto. Bastante interessante, Fernando, que a minha esposa é dermatologista, né? Então ela tem um Instagram também, ela abre uma caixinha de pergunta, cara, ela não dá conta de responder todas as perguntas que vêm. A gente abre uma caixinha de pergunta, quando tem uma pergunta ou outra, cara, a gente vibra de tão feliz que fica, né? Porque geralmente o paciente urológico, o paciente andrológico, ele tem muita vergonha de se expressar, né? Então, saibam que a gente tem, a gente está bastante disponível e a gente gosta muito de responder essas perguntas e a gente gosta de, assim como os dermatologistas, os cirurgiões plásticos, que são muito prestigiados na rede social, a gente gosta de ser prestigiado também, né, Fernando? Sem dúvida, é o que eu brinco, né? Homem adora falar sobre sexo, né? É um assunto que, ou se não vem na cabeça, vem na língua o tempo inteiro. Agora, de falar sobre a sua sexualidade, aí já tem uma barreira na frente.
e pode ter certeza que a pergunta que você chegar para você, para mim, ela vai ser respondida com todo prazer, mas não tem essa exposição. Obviamente, a gente respeita muito aí nossos ouvintes, nossos pacientes. Justamente. Então, deixando aqui mais uma vez o meu muito obrigado. Dizer que todo esse nosso conteúdo do Androcenter Convida, a gente tem hoje também o Androcast Tips, então onde a gente coloca algumas pinceladas, né, alguns conteúdos um pouquinho menores do que lives, né? Então todo esse conteúdo está disponível então no YouTube do Androcenter, né, que é Androcenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina, que tem no YouTube. A gente tem um canal no Spotify também chamado Androcast, né, que todo esse conteúdo então ele é transformado também para uma mídia de áudio, né, para as pessoas poderem ouvir no trânsito, ouvir numa viagem, ou eventualmente quando está tendo um tempo, né, e todo esse conteúdo ela pode ser acessado através do Linktree do Instagram, @redeandrocenter, né? Então tem dois Linktrees, tem um Linktree no meu Instagram pessoal, que é do @doutor.gustavo_androcenter Curitiba, que é muito longo e muito difícil, então eu resolvi fazer um mais fácil, então que é o @redeandrocenter, que tem lá todo o conteúdo também no Linktree, daí você vai abrir e já cai direto no conteúdo do YouTube, no conteúdo do Spotify, né? É um conteúdo totalmente gratuito, é um conteúdo que a gente também fica muito feliz quando a gente vê que estamos sendo prestigiado, visualizado e ouvido, a gente fica muito feliz de poder ajudar. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, a tua ilustre presença, fiquei muito feliz aí. Vamos torcer para que essa pandemia acabe logo, que a gente, todos nós sejamos vacinados para a gente poder voltar a ir para congresso, para a gente poder conversar novamente pessoalmente e trocar ideias aí de toda essa interação aí. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente hoje, vocês sempre são muito importantes aqui, né? Gostaria de desejar também um 2021 de muita saúde para todos nós. E na semana que vem a gente volta com mais um tema. Semana que vem a gente vai falar com a doutora Luísa, que ela é ginecologista aqui de Curitiba. Nós vamos falar a respeito da sexualidade na mulher idosa, na mulher da terceira idade. Vai ser também um tema bastante interessante. Também está convidado, Fernando, eu até para participar. Sempre tuas brilhantes perguntas, todas as lives você está presente, você manda tuas perguntas, sempre suas colocações são sempre muito pertinentes, sempre muito felizes. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Gustavo, agradeço a todos que estiveram até agora com a gente e muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal.